que você quiser, Eliane. Bom, boa noite a todos. Agradecendo, né, a espiritualidade por estarmos aqui reunidos, agradecendo ao Espírito da Verdade, a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, e pedindo, assim, a espiritualidade de luz que nos dê toda a sustentação que necessitamos nesse momento. Que assim seja. Bom, é que nem a Miriam falou, né? O que eu trouxe hoje é desafiador mesmo. Que paz é essa que Jesus nos deixou? Né? E isso nós vamos tentar entender, mas sempre com o auxílio de vocês todos, né? Porque isso daqui é uma reflexão. Então, eu gostaria que todos participassem dessa reflexão e assim vai ficar muito mais leve, né, esse entendimento. Então, vamos lá. Né? Que paz é essa que Jesus nos deixou? E como compreendê-la? Né? Como que eu vou compreender essa paz que Jesus nos deixou? O que é paz no mundo e a paz em Jesus? Como alcançá-la? Como que eu posso alcançar essa paz que Jesus nos deixou? O que rouba a nossa paz? Paz é passividade? Então, a gente vai trabalhar, né, nesses 5 temas, né, tentando entender, né, o que Jesus falou. Aqui eu trouxe umas imagens, né, do significado da paz, que é a bandeira branca, né, a pomba da paz e esse símbolo, né, dos hippies aí, que eles traziam a paz, né, proclamavam a paz. A paz do latim, a pax, é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, pode referir-se à ausência da violência ou guerra. Essa é a paz em latim, dos romanos. Irene é de origem grega e possui um significado especial, derivado do termo grego eirene, que significa paz. O nome traz consigo a ideia de tranquilidade, harmonia e serenidade. O termo hebraico shalom, trazido da literatura judaica por paz, tem profundo significado. Designa o bem-estar do ser humano em que se vive em harmonia consigo mesmo e com o outro. Nos textos sagrados do cristianismo, inclusive em Paulo, né, a gente pode ver isso, o termo traduzido por paz é a palavra grega irene, o mesmo usado nas sagradas escrituras judaicas, shalom. O termo não tem a ver com o sentido da palavra romana, que é pax, né, que é essa paz, né, dos romanos, quer dizer essa paz no mundo. Era quando, né, os imperadores eles invadiam as outras terras, né, e quando eles faziam, saqueavam tudo, traziam as pessoas como escravos, então eles falavam, eles dominavam aquela terra e falavam que agora aquela terra estava em paz. Então, é diferente, né, da paz grega, da paz hebraica, né, e da paz cristã. Na última refeição que Jesus fez com seus apóstolos, né, ele disse o seguinte: eu vos deixo a paz, eu lhes dou a minha paz. A paz
que dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Essa paz que Jesus transmite é como que uma síntese de tudo que realizou. Jesus disse a sua paz vitoriosa sobre as forças do mundo. Trata-se de uma paz que o mundo desconhece, isto é, que nada tem a ver com a pax romana, paz de aparências. A paz que Jesus deixou é a tranquilidade, a harmonia e a serenidade. Então, essa é a paz que Jesus nos ensinou. E como ainda compreendê-la, né? Notemos o contexto em que Jesus fala acerca da paz. Ele está cercado por perseguições, incertezas e angústia. Sentimento e pensamento que tirariam a paz de qualquer ser humano em posição semelhante. Que propriedade teria para falar acerca do tema se não fosse ele próprio portador dela? Então, Jesus ele tinha toda a autoridade para falar dessa paz, né? Porque ele que estava sofrendo, né, as perseguições. É isso que se entende pelo fato de Jesus deixar a paz para todos nós. Em grego, afinai, traduz-se melhor como legos, isto é, deixar como legado, como herança. Né? Todos sabemos que não se pode deixar por herança aquilo que não se tem. Jesus tinha, para além da paz que o mundo deficiente tem para nos oferecer. Então, Jesus deixou a sua paz como uma herança, né? Uma herança que ele tinha toda essa riqueza, então ele poderia deixar para nós. Deu para entender mais ou menos, né, para compreender essa paz que Jesus nos deixou, né? Ele tinha toda a autoridade para fazer, então ele fez. Né? E a paz no mundo, né? A leitura dessa obra de Kant, A Paz Perpétua, representa uma oportunidade para refletir sobre a guerra entre dois ou mais estados. Sua origem é caminho para a paz. Percebe-se no pensamento de Kant a preocupação em mostrar a conexão entre a eclosão de uma luta armada e as atitudes comuns e cotidianas dos cidadãos e de seus governantes. Serve também para pensar em como gerenciar conflitos através da educação. Então, Kant, né, ele já está mais virado, né, para a Pax Romana, né? Ele está pensando na paz do mundo. É um caminho para nós termos essa paz que Jesus nos ensinou, claro, né? Porque aí eu estou me atualizando dentro da matéria para que eu possa chegar nessa paz de espírito. Nesse ensaio filosófico, Kant delinea, né, as condições necessárias para o estabelecimento da paz entre as nações, em que a autonomia de cada Estado estaria assegurada e a guerra só estaria presente em situações extremamente necessárias. A paz, segundo Kant, seria um ideal construído pelo qual devemos nos esforçar. Então, Kant, né, ele traz todo esse pensamento, né, para que nós tenhamos esta paz no mundo. E aí eu trouxe o Paulo Freire também, que num congresso que ele recebeu um prêmio na Unesco, né?
Então, ele fez uma palestra lá, né? E ele falava o seguinte: a cultura da paz se constitui dos valores, atitudes e comportamentos que refletem o respeito à vida. A pessoa humana é a sua dignidade aos direitos humanos, entendidos em seu conjunto, interdependentes e indissociáveis. Então, o Paulo Freire ele já está indo mais além do que essa paz no mundo. Ele está falando que essa paz vai depender de cada um de nós. Viver em uma cultura de paz significa repudiar todas as formas de violência, especialmente a cotidiana, e promover os princípios da liberdade, justiça, solidariedade e tolerância, bem como estimular a compreensão entre os povos e as pessoas. E aqui, né, ele faz uma precisamos lutar pela paz, né? Então, as pessoas falam assim, mas como assim, né? Ele precisa lutar pela paz? Sim, né? Nós precisamos, né, fazer de tudo para que essa paz se torne, né, uma paz espiritual. E como podemos alcançá-la, né? Nós sabemos que nós temos toda uma dificuldade para alcançar essa paz. E aqui eu trouxe, né, o bom samaritano, né, representando, né, essa beneficência, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A beneficência, meus amigos, aí Adolfo Bispo de Alger, ele fala o seguinte: vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Quando vestirdes a um desses pequeninos, pensais que é a mim que o fazeis. Isso é Jesus. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Então, se a gente olhar, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele vai nos mostrando esse caminho, né, como que eu posso ter essa paz, né, esse contentamento da alma, né, como Jesus também sentia. Aí no capítulo 13, 14, o Cáritas, né, ele é um martirizado em Roma, ele fala o seguinte: chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vos todos deveis visar. Há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para os que dá, quanto para os que a recebem. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor ao beneficiário. E, além disso, se disfarça de tantas maneiras. E nós sabemos, né, que nós podemos fazer caridade, né,
E as pessoas não precisam nem notar que você está fazendo uma caridade. Você pode fazer uma caridade para um amigo, você pode fazer a caridade para um empregado seu, você pode fazer uma caridade para um superior seu, um professor pode fazer uma caridade para um aluno. Então, nós podemos, dentro das nossas funções, dentro do que eu tenho, o mínimo que eu posso ter, eu posso fazer caridade. E a pessoa não precisa nem perceber que você fez uma caridade. Essa seria a verdadeira caridade, né? É fazer a caridade sem ostentação, né? Então, é isto que o Cáritas, né, está falando, né, nessa passagem do Evangelho. É que tipo de caridade eu estou fazendo, e eu posso fazer essa caridade de várias maneiras, né? Não precisa ser uma esmola. Um gesto, né, com uma visita a, a um doente ou a algum local, né, ou me fantasiando, né, em hospitais, alegrando crianças, e eu posso fazer a caridade de várias maneiras. Michel Bordeaux, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus, né? Anjos, nós sabemos aqui, né, que é um modo figurativo, né? Para nós, esses anjos seriam espíritos de luz. Então, essa piedade é a virtude que mais nos aproximamos desses espíritos de luz, porque ela é irmã da caridade que vos conduz para Deus. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento, é o ouvido de si mesmo. É esse ouvido, é esquecer-se de si mesmo, né? E é esse esquecer-se, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Então, aqui, né, eles toda hora, né, eles estão nos mostrando esta paz que o Mestre nos traz. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. Então, quando o nosso planeta estiver, não só o nosso planeta, como cada um de nós também, né, tentar entender essa doutrina, ou tentar entender, né, todas a piedade, a caridade, tudo que nós devemos, né, nos atualizar para isso, aí sim, né, eu vou sentir essa paz e esse amor que já está dentro de nós, né? Nós precisamos só atualizar. Ainda como alcançá-la, né? Que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem, com medo de encontrar ingratos, né? E tem pessoas mesmo que falam assim, não, eu não vou ajudar mais, eu não vou fazer mais isso, né? Porque, né, eu só encontro ingratidão. Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse.
é o único bem agradável a Deus e o desinteressado. São ainda orgulhosos porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve rojar-se, né? Deve se atirar aos seus pés para agradecer-lhe. Como sabeis, aliás, se esse benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde os seus frutos? Ficais certos, pelo contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Então, mesmo que você, né, receber em gratidão, a sua semente foi lançada. Então, mais cedo ou mais tarde, essa semente vai germinar. Agora, você não precisa colher os seus frutos, né? Quantos frutos que nós já plantamos, quantas árvores, né, que nós já plantamos, mas nós sabemos que esses frutos vão dar daqui 20, 30 anos, 40 anos, né? Mas, mesmo assim, você vai lá e planta. Por quê? Porque vale a pena, né? Vale a pena dar continuidade àquilo. Então, eu acho que é aí que está toda essa paz que ainda nós precisamos entender e aprender, né? Agora é outro tema, né? É como alcançá-la. Agora é o que rouba a nossa paz. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa, né? Se Deus é justo, né, essa causa também deve ser justa. Eis o que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessas causas pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos, né? No capítulo 5, no item 4, né? E hoje nós percebemos, né, que ainda nós não estamos maduros, né? Porque nós ainda nos revoltamos com com muitas vicissitudes que nos são apresentadas. Eu ainda reclamo, né? Eu ainda não acredito, eu ainda não tenho fé o suficiente para essa aceitação. Então, aqui, né, na hora que ele traz para nós, né, que ele traz que nós estamos maduros, né, suficiente maduros, nós percebemos que ainda não, né, que ainda nós estamos caminhando, que muitas coisas eu aceito, né, mas outras coisas não. Uma ingratidão ainda, né? Que todos que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem. E verão se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Então, na maioria das vezes, né, fui eu que provoquei essa situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a mim mesmo? Então, aqui é o que rouba a nossa paz, né? Então, a gente está caminhando para ver assim, né, o que eu estou, aonde que eu estou caminhando, o que eu estou fazendo. E agora, o que rouba a nossa paz? Né? Nós sabemos que tem aí os cavaleiros do Apocalipse, né?
que é a guerra, a fome, a peste, a morte, né? E tem agora o quinto cavaleiro, que é a desinformação, né? Então, nós sabemos que essas coisas sempre roubaram a nossa paz, né? Nós vamos caminhando, nós vamos vendo as pandemias ou as pestes, nós diretamente já fazemos ligações, né? A fome, né, que está assolando o mundo, a gente não vai longe, né? Isso acontecia muito, né, por causa da Segunda Guerra Mundial, então as pessoas faziam estoques de comida, né? E isso com a pandemia surgiu novamente, veio e as pessoas começaram a estocar coisas nas suas casas, onde estavam faltando coisas nos mercados, né? Então a gente sabe que a fome ela assusta ainda muito, né? A morte também, a morte ainda, né, tanto a nossa como o de entes queridos nossos, amigos nossos, né? Isso nos assusta bastante, isso nos tira a nossa paz, rouba a nossa paz, né? E as guerras também, né? Nós ficamos, por mais que estejam distantes, né? Nos afeta, né? E hoje nós temos ainda a desinformação, né? Que essa desinformação pega todo mundo com muita força, né? A mídia, então, essas também já são, né, motivos para roubar a nossa paz. Então, isso nos traz a angústia, né? Essa angústia que provoca, né, a tristeza, a melancolia, né? A ansiedade, né? Nós ficamos ansiosos para saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Depressão, né? O medo, né? O medo de todas essas coisas que eu falei, tanto da fome como da peste, né? Que antes chamava-se de peste, hoje se dão outros nomes, né? Da morte, né? A raiva, né? A raiva que ainda eu sinto, isso rouba a nossa paz, né? Ainda, né, nós sentimos raivas de algumas coisas que acontecem, né? O egoísmo, né? Ainda eu sou egoísta, ainda eu sinto toda né, essa coisa ruim mesmo que dá o egoísmo. Ressentimento, né? O melindre, o ressentimento, eu ainda fico ressentido de algumas coisas. Desilusão, eu ainda, né, fico desiludido com algumas coisas que acontecem, porque você acha que você nunca mais, né, vai ter esse sentimento só porque você é espírita. Então, o homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, a sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria, né? Ou negligência, incúria, né? Então, ele mesmo, né, através da sua preguiça, né, através dos seus ressentimentos, né, das suas desilusões, dos seus medos, né, das suas ansiedades, das suas angústias, ele mesmo, né, que rouba a sua paz, né? Ele é autor, né? E o que rouba a nossa paz? Aqui eu trouxe Spinoza, né? Onde Spinoza ele fala o seguinte: para Spinoza, somos seres naturalmente passionais, passivos, né? E o passionais
de Spinoza, é passivos, deixando-nos dominar e conduzir por forças exteriores ao nosso corpo e à nossa alma. Spinoza cita 3 paixões que não são boas nem más, são naturais para ele. As demais derivam-se dessas. Então, ele fala da alegria, da tristeza e do desejo. A alegria, né? Então, a alegria traz o amor, a devoção, a esperança, a segurança, o contentamento, a misericórdia e a glória. A tristeza lhe traz o ódio, a inveja, o orgulho, o arrependimento, a modéstia, o medo, o desespero e o pudor, né? Então, a gente viu, né, que muitos do que rouba a nossa paz seria, né, essas 3 paixões, né? Essa paixão, dessas 3 paixões, a tristeza é uma delas, né? Então, é uma paixão que ela vai gerar tudo isso, o ódio, a inveja, o orgulho, né? O arrependimento, né? O medo, o desespero e o pudor. E o desejo, né? O desejo também é uma dessas paixões que ele gera a cólera, né? A crueldade, a ambição, o temor, a ousadia, que também não é nada bom, né? A luxúria e a avareza. E ele fala, para Spinoza, como é impossível o homem livrar-se das paixões, ele deve alcançar um conhecimento verdadeiro de suas paixões, né? Para com ele valer-se das paixões positivas. Então, o que precisa? O homem precisa ter uma coisa que a gente bate aqui desde o primeiro ano, né? O autoconhecimento. Se ele tiver o autoconhecimento, ele vai saber trabalhar essas suas paixões. Ele vai saber melhorar. Já que eu não posso me livrar delas, né? Mas eu vou trabalhar essas paixões para que elas vão se tornando em amor, em devoção, em esperança, né? Em segurança, né? E misericórdia e contentamento. Então, aí sim, né, eu vou trabalhando todas essas más paixões em boas paixões. Isso se eu fizer o meu autoconhecimento, que aí no próprio livro dos Espíritos, na pergunta 919A, já nos deixa, né, esse alerta, né? Ainda o que rouba a minha paz, eu vou ver no livro dos Espíritos, na pergunta 909 e 911. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os Espíritos respondem sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos que se esforçam. Então, nós mesmos, né, como o Spinoza trouxe, né, é a minha preguiça, né? Então, eu não me esforço para melhorar. Não existe paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para a superar? Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que seu espírito nela se compraz, por consequência de sua própria inferioridade. Então, mesmo que ele pode, né, o homem ele não quer, né? Ou por vaidade, ou por orgulho,
ou pelas aquelas paixões que o Spinoza trouxe, né? Ele não quer superar essas paixões. Então, aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Né? Então, cada vez, né, que eu consigo reprimir essas paixões, eu estou triunfando. Né? Eu estou caminhando um pouquinho mais, né, na espiral da espiritualidade, da eticidade. Né? Eu estou caminhando na minha evolução espiritual. Paz e passividade. Né? A segunda carta aos Coríntios é uma frase que eu gosto muito e eu sempre trago. Eu me encho de júbilo no meio de tantas tribulações. Né? Isso é uma frase de Paulo, né? Na segunda carta aos Coríntios. Então, paz, né? É passividade? Não. Né? A necessidade do trabalho é uma lei natural. É uma lei natural? É uma pergunta do 674 do Livro dos Espíritos, na lei do trabalho. O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta a sua necessidade e os seus prazeres. Então, muitas vezes, o homem trabalha muito, até por egoísmo, né? Por luxúria também, né? Mas não porque ele precisa tanto, né? Mas ele trabalha. Então, é mais, né, a necessidade e os seus prazeres. A civilização obriga, né, também, né? Mas ele quer estar dentro da moda, ele quer fazer aquilo que os outros fazem, então é mais por essa necessidade. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido às mesmas necessidades do trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Então, veja bem a diferença, né? Mas não julgueis, por isso, que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Paz e passividade ainda. Descanse em paz, né? Ser pacífico não é ser passivo. Então, vamos colocar isso bem claro. Né? No cemitério existe a paz eterna, mas existe para os não espíritas, né, a ausência de vida, né? E nós sabemos que a vida continua além do túmulo. Descanse em paz, né? No livro terceiro do Livro dos Espíritos, aprende-se que existem diversas leis, dentre as quais a lei do progresso e a lei do trabalho. Diferente de outras religiões, o Espiritismo ensina que o espírito não fica, está errado, o espírito escrevi com letra minúscula, tá? Que o espírito não fica à espera do arrebatamento, mas que trabalha e estuda para melhorar a sua condição espiritual. Então, mesmo que eu desencarnar, né, na erraticidade,
eu vou sempre, né, estudar e trabalhar, né, para melhorar a minha condição espiritual. Ainda a paz e a passividade, agora no livro Céu e Inferno, né? O homem foi criado para a atividade do espírito é a sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. Então, para o corpo é uma necessidade eu trabalhar, agora para o espírito, né, é uma essência. Satisfazei, pois, as necessidades de vossa existência como espírito destinado à paz eterna. Vosso corpo, destinado ao serviço do espírito, é apenas uma máquina que obedece à vossa inteligência. Portanto, trabalhai, cultivai a inteligência, a fim de que ela dê impulso salutar ao instrumento que a deve assistir no cumprimento de sua tarefa. Não lhes conceder repouso ou trégua, lembrando que a paz a que aspirais só vos será concedida após realizado o trabalho. Quanto mais protelardes o trabalho, tanto mais durará para vós a ansiedade da espera. E aqui nós concluímos. Se eu desencarnar hoje, como eu me encontro diante da minha consciência? Em paz? A literatura usada foi a Chauí, o Pequeno Vocabulário, Kant e o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, e esses sites que eu consultei. Tudo bem? Eliana, por favor, você pode voltar ao slide ali da bibliografia? Eu achei interessante, por gentileza. Claro. Espera um pouco. Deixa eu me achar agora. Deixa eu me achar. Deixa eu me achar. Ixi. Vai no último slide lá da direita. Eu sei. Agora já foi, vamos lá. Aí, volta. Engraçado, ele não está aparecendo. Pronto. Obrigadão, viu? Nada. Apesar que embaixo de cada slide, Gabriel, eu coloco sempre da onde eu tirei a bibliografia. É o E conteúdo de aí? cada slide. Como é que nós estamos aí? Engraçado que quando a gente não estuda o espiritismo, a gente se engana, né? A gente acha que está tudo bem, que a gente é bonzinho, que a gente está indo para a paz. Quando a gente estuda o espiritismo, começa a perceber que a coisa não é bem assim. Está longe disso, né, Gabriel? Você imagina eu preparando essa aula. Eu gostei Aí eu muito, falei, viu? eu vou falar de paz. Cadê? Né? E aí eu comecei a pesquisar, né? E aí a gente vê, né, o quanto a gente ainda tem que aprender e como diz o próprio Fora Jesus, né? Claro, né?
Spinoza, né? Essas minhas más paixões, né? Ainda eu deixo ela tomar a frente ainda dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Eu achei interessante que você colocou a questão de duas palavras-chave para a paz, né? Ativa ou passiva. Porque, na realidade, a gente vincula a paz à condição passiva. Ou seja, você é confrontado e você não reage. Esse é o ponto. Então, fica essa conotação errada, né? De que viver em paz, ele é tranquilo, desvinculado de tudo, né? Mas, na realidade, a paz é ativa, né? Porque ela exige, né, um trabalho assim contínuo de realização, né? No aprimoramento do comportamento, né? Para que a gente não consiga se irritar com os fatos da vida, né? Que nos roubam a paz. A outra palavra importante aí é irritar, irritar, né? Porque nós somos, quando a gente fala em tolerância, na realidade, ela está vinculada a isso, né? A gente se irrita com tudo, né? Então, trabalhar para chegar a essa paz que Jesus colocou, né? Eu vos deixo a paz, esta forma de reação, né? De percepção dos fatos e de reação em função de tudo que nos irrita o tempo todo, porque tudo nos irrita o tempo todo. Agora, para superar isso, é realmente complicado, né? Na realidade, se nós vincularmos aí a paz à passividade, nós estamos relegando a paz, né? Estamos nos eximindo, eliminando, né? O que a nossa, diante da vida, né? A nossa própria existência, né? Então, realmente é complicado, né? Vai demorar um pouquinho e nós temos mais uma... Eu me lembrei aqui de uma colocação que está lá no O Espírito e o Tempo, quando o Herculano, lá no final, ele faz uma apreciação final, lá no último capítulo, que ele está falando da nossa postura como espíritas, né, inclusive diante, né, daquelas brigas que ele, né, confrontou lá, principalmente com a febre, né? E depois ele coloca uma série de posturas, faz uma cobrança, né? Que nós devemos atuar. Que a gente já sabe que o espiritismo, a própria evolução, vai depender de nós mesmos, né? Então, tem uma frase lá que ele coloca sobre a cultura espírita, e ele fala assim que a ideia comodista, até vou ler aqui, porque estava separado, porque nós trabalhamos isso Uhum. sábado. E agora que você falou, né, eu vinculei, né? Então ele diz assim: a ideia comodista de que Deus faz e nós desfrutamos ou suportamos não tem lugar no espiritismo, porque nós temos essa postura, né? Deus faz, então, e nós desfrutamos. Ou, se nós não conseguimos desfrutar, nós aguentamos, né? O tal do karma que não existe, É, essa submissão, né? Isso aí é o condicionamento, né? Que é. vai levando ao formalismo religioso Sim, que acabou empurrando todo mundo como uma massa, né? Um rebanho, né? Isso sim, que ele fala aí no final, né? E aí ele conclui dizendo o seguinte, né? Pois sabe-se que o fazer de Deus no mundo humano se realiza através dos homens. São capazes de captar a sua vontade e executá-la. Sabemos que não há milagres nem ações mágicas na natureza, né? Então, é justamente isso. Depende de cada um, né? A gente ouve o tempo inteiro isso, né? Desde que a gente passou lá, chegou na doutrina de modo geral, né? Acho que todo mundo aqui que entrou na doutrina já passou pelo DEPOI, né? Certo?
que é aquela, né? que é aquela, aquela choraminga, né? Quando a gente chega chorando, choramingando. Se eu não me engano. E aí o pessoal fala umas coisas, a gente se irrita, não gosta, porque a gente vai em busca de algumas soluções sempre, né? Sim, Depois a gente vai levando paulada, 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 vai se irritando o tempo todo, aí vai construindo. Ah, então é isso. é Ah, isso mesmo. então é aquilo, né? Então é interessante isso, né? Então nós É, temos que ser ativos, né? Porque você colocou aí, e é muito importante, né? é. Nós temos que ser ativos, realmente. Não Ah, é? É a paz, né? Parece um paradoxo, né? Mas exato. não é, né? Ah, Exatamente, não é passividade, né? é uma guerra, É uma guerra para manter a paz, é uma uma guerra luta, pessoal, né? Claro que não é uma guerra bélica, sim. mas é uma guerra. É uma guerra sem fazer guerra. Oi? Isso, né? Acho que Popper faz, tem até o nome paradoxo de Popper, né? Que é uma coisa parecida também. Não é a paz, mas é se você deixar a pessoa falar, ah, não, tem que ser uma pessoa de paz, né? Então, Exatamente. pacífico, né? Então, Exato. não, eu quero a paz, né? Então, isso que é importante mesmo, né? É isso que eu quis trazer para vocês exatamente. E eu quero que vocês falem, todos vocês, não só o Paulo, né? Comentem alguma coisa sobre. Porque o que eu trouxe mesmo foi mais um questionamento, né? Eu trouxe o que os espíritos trouxeram também para nós, mostraram para nós como esse caminho, né? Tanto no livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, ele traz essa paz e essa passividade também, mas eu queria que vocês também falassem. É, complementando só o que o Paulo disse, que você colocou, Jesus disse, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque é uma luta constante, né? A espada aí representa a nossa luta constante para a nossa melhoria. Então, partindo desse princípio, estamos dizendo que é conceitual e é individual, o conceito é individual, né? Ou seja, cada um tem a sua forma de interpretar o conceito paz, que no dicionário, né, tá como ausência de perturbação, né, e agitação. Isso é a paz romana, né? A pax romana, né? Se a gente for ver o Irene, né, que quer dizer paz em grego, o shalom, que em hebraico, a paz é uma paz interior, né? Seria a paz individual, né? Não sei, Então, isso não é uma seria falta não de o que você entende, mas é essa paz individual que você sente, e aí sim que você se sente em paz. Veja bem, foi o que eu entendi no estudo que eu fiz, né? Não, não, tudo bem. Eu estou discordando, só estou levantando Não, por não, esse mas lado. a filosofia é isso, Sidney. A filosofia, eu acho que é exatamente isso. Você traz a sua ideia, eu sempre falo na sala de aula, eu trago a ideia de Kardec, eu trago a ideia que foi trazida, mas vocês que vão raciocinar, vocês que vão trazer, vocês que vão se incomodar com o que eu trouxe e procurar o mais em casa, né? Mais nos livros, né? Trazer para nós também. Eu acho importante da filosofia, inclusive de uma reflexão, é exatamente isso, né? É, é, é esse diálogo, né? É essa discordância também, né? Senão a gente não cresce, a gente fica sempre, né, no mesmo pensamento, né?
E se a gente for ver o tipo de paz que Jesus trouxe, não foi a paz do mundo, mas foi a paz de Deus. Se você pegar o conflito que você trouxe no dicionário, concordo com você, isso está no dicionário, mas você vai pegar a paz dos romanos, que logo que no começo eu trouxe, né? Que é uma paz encontrada quando eles iam e dominavam uma cidade. Aí eles saíam da cidade fazendo das pessoas escravos, tudo, e eles falavam assim: agora a cidade está em paz. Então, essa era a paz deles, né? Porque tinha acabado a guerra, tinha acabado o conflito. Sendo que a paz que Jesus nos trouxe foi diferente, né? Foi uma paz interior, aquela paz que realmente, né? Ele, mesmo com todo o conflito que tinha, né? Ali com ele, que ele sabia que ele ia ser preso, tudo, né? Ele estava em paz. Então, foi essa paz que ele nos deixou como herança. Mas aí a gente pode, né, pegar a paz assim, né? É que nem você falou, né? É particular de cada um, né? Entender isso. Você mesma colocou aí com o Kant que, na realidade, a percepção é de cada um, né? Cada um vai entender de acordo com as suas condições. Kant trouxe de uma forma. Inclusive, o Kant tem um livro, né, que ele fala sobre Exatamente. a paz. Tanto é que ele trocou, né? Colocou né? O eu, no, quer dizer, o ser humano, né? O eu no meio para que o objeto rodasse e, de Isso. acordo com a minha percepção, eu vou entender, e não ao contrário, né? É, Eu fico procurando o que significa, né? é. E não entendo e não chego a lugar nenhum. E o Paulo Freire também trouxe, né? Sim. Mas já como conflito, né, também. O Paulo Freire trabalha muito em cima dessa percepção de Sim, cada um, né? de cada um. Toda a didática que ele propõe é em cima dessa percepção, né? É, Ou seja, não adianta, ainda mais na época que ele começou, né, por esses conflitos, aquela cartilha não servia, né? Acho que não, boa parte de nós foi alfabetizado no caminho suave, mas sim. o caminho Isso eu suave, comentei um dia o caminho desse. suave, caminho suave que às vezes era para nós não era tão pedregoso, mas para o pessoal lá do norte, nordeste, que nem É, sabia o que era uva, né? Agora eles sabem, né? Porque é. são os Agora maiores. a plantação é lá, né? Exatamente. Só que é o É tempo e o isso aí. espaço, né? Então, é a condição de percepção, né? Mas, enfim, é por aí também, né? Então, essas colocações que, né, estão no Evangelho, é difícil, né? Por isso que a gente, não é que rejeita, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Porque, de acordo com as nossas tendências também, né, que nós temos, nós somos impregnados de tendência, né? É Sim, difícil tirar o homem velho, né? Porque precisa muita bucha e muito esfregão para tirar isso, né? esse homem velho. É. Então, essa dificuldade é muito grande para nós, né? Nós somos muito resistentes nesse sentido, né? Mas a gente precisa ser ativo, né? Senão, não É. acontece. Nós vamos Não, alcançar a paz que nós queremos, né? Queremos dentro do que está sendo colocado, né? Nós ficamos sempre na relatividade, né? Esse é o ponto. Kleber, quer falar alguma coisa, Kleber? Kleber é sempre tão quietinho, eu vou cutucar ele hoje. Nada? Kleber? Kleber, você está aí ou está com medo, Kleber? Conte-me tudo. O Kleber dormiu. Acorda aí, É, Kleber. nada. Ele está querendo ficar em paz.
É, né? É verdade, não mexe com quem está quieto. Você também, né, Gabriel? Tudo bem aí? Viu? Deixa eu falar uma coisa que eu achei que você cita nos seus slides aí, né? Levemente, sutilmente, achei legal e me lembrou de uma coisa, né? É os, o que nos incomoda, né? A nossa paz. Há vários fatores, né? E eu, resumindo, eu diria assim: há fatores externos e há fatores internos, né? Os externos a gente pode não dominar, seria uma guerra, uma política econômica, enfim, mudar um chefe invejoso ou mal intencionado em derrubar você, qualquer coisa externa nesse sentido. Mas a interna a gente pode se esforçar, a gente pode mudar. E no momento que eu penso assim, né? Não sei se os colegas pensam da mesma forma. No momento que a gente desenvolve e se esforça para melhorar a nossa paz interna, a gente enfrenta um pouquinho melhor os fatores externos da nossa vida, né? É o autoconhecimento, Né? né? Então, por uma pessoa que, por exemplo, essas guerras, né? Uma pessoa que tem uma paz interior, é claro que ela está sofrendo, mas ela tem um outro patamar de sofrimento, né? Sim, O nível de sofrimento dela é mais elevado, portanto, ela não sofre tanto quanto uma pessoa que está totalmente despreparada e não tem a paz interior bem desenvolvida, né? com certeza. Se não É. tiver o autoconhecimento, ele vai entrar em depressão, ele vai se angustiar, né? Ele vai ter muita dificuldade de enfrentar aquilo, né? Você pega o Gandhi da vida, né? Então, o Gandhi é um exemplo também, né? De força, de, de tudo que a gente possa pensar nesse sentido, né? Ele fez uma guerra O em entendimento paz. dele. É. Ele fez uma guerra em paz. Isso, Deu, né? Mas deu é fim. esse paradoxo que eu estava falando Ah, com o Paulo, né? É exatamente isso, né? Então, você pode fazer as coisas, né? Exatamente dessa maneira, né? Essa paz interior. Miriam, quer falar alguma coisa? É que, para Gandhi, não é qual é o caminho para a paz, mas a paz é o caminho. É, é, Entendeu? Então, a paz é o caminho. Quando Jesus traz a paz, e Jesus sabia do que ele tinha que fazer e qual era o que ia acontecer e tudo mais, ele tinha uma compreensão de tudo, uma visão total das coisas, e ele tinha a certeza do futuro, e é essa certeza que a gente trabalha dentro de nós, né? De saber que somos espíritos imortais, que vamos ser perfectíveis, que temos que ter esperança, que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Tudo isso que fala os filósofos e fala a doutrina espírita, é isso que traz a paz. É essa certeza de que somos espíritos imortais, que temos a chance de melhorar o tempo todo, que temos que saber disso e sabendo disso, compreendemos o mundo externo. Quando compreendemos o mundo externo, a gente fica realmente, como falou o Gabriel, você sofre, mas você compreende aquilo, não que você aceita, não que você concorde. Não tem nada a ver uma coisa. Aceitar, concordar é uma coisa, compreender é outra. Entendeu? Porque ninguém concorda com uma guerra. Ninguém que tem um pouco de bom senso concorda com uma guerra, porque a guerra é uma estupidez. A guerra é uma coisa irracional. Não tem no mínimo de lógica. Não tem, não tem. Qualquer um que tenha qualquer bom senso e com um pouco de conhecimento é contra a guerra. É a favor da guerra aquele que não tem nenhum conhecimento, não sabe que é imortal, não sabe nada dessas coisas e não sabe, e não para mim não confia, sabe nada, não existe um confia interesse material. não confia no futuro, não Para sabe mim é nada. só Então, para isso. ele, tanto faz É? quanto fez. Não estou morrendo, é o outro que está morrendo. Ai, Entendeu?
Então, não, Bom, por isso que é uma estupidez, é uma irracionalidade. Agora, tem o ato passivo e o ato ativo da paz. Esse ato ativo ele tem que ser pacífico. Ele não pode ser um ato de revolta ou de uma coisa, um sentimento negativo. Ele tem que ser pacífico. Então, a gente tem trabalho, e é trabalho interno. Né? Eu tenho que trabalhar em mim para poder mudar a sociedade, eu construir uma sociedade melhor. E se eu construo uma sociedade melhor, a sociedade constrói um indivíduo melhor. Isso não tem como separar isso aí. Não dá para separar. Então, essa passividade ativa, ela tem que ser pacífica. Ela tem que ser de um autoconhecimento, É como Sócrates falava, se eu me conheço, eu conheço os deuses e o mundo, ou o universo que seja. Entendeu? Então, uma paz ativa pacífica. Eu trabalho em mim, eu sei aquilo que eu sou, eu sei onde eu vou chegar, eu sei que vai demorar muito tempo para eu chegar lá, eu sei que todos vão chegar lá, porque essa é a evolução, isso é o sair da origem é Deus e o destino é Deus. Lembra que eu falei a semana passada, ou retrasada, não sei? Então, a única coisa certa é que nós saímos de Deus e voltamos para Deus. O que vai pelo meio é aí que está a paz. sim, É o que está entre a origem e o destino, é o que está a construção da paz. E essa paz tem que ser construída nesse sentido, de conhecer a si mesmo, saber a minha capacidade, saber que eu posso melhorar, saber que sempre há uma maneira de melhorar, desde que eu queira, como a Eliane botou lá na 909, 911, né? Tem que ter vontade. Se tiver vontade, a coisa anda. Mas é uma vontade o quê? Firme, sincera, perseverante e honesta. Não é uma vontade da boca para fora, como ele fala. Então, essa paz ela tem que ser ativa, pacífica. E é essa paz que Jesus trazia, porque ele ia lá, falava com autoridade, porque ele tem toda a autoridade do mundo, que nós estamos angariando e vamos demorar um pouco para chegar onde chegar, mas chegaremos. Mas ele já tinha, porque ele já tinha passado por tudo que nós já passamos hoje, ou estamos passando. Então, quando ele abria a boca, ele sabia o que ele estava falando. Ao mesmo tempo que ele sabia o que ele estava falando, ele sabia que tudo o que estava acontecendo ao redor dele era transitório. E que o ser humano vai melhorar. E que só tem que ter paciência. Deus espera por nós e confia em nós. Entendeu? Não é nós que esperamos por Deus. Deus espera por nós e confia em nós. E tem certeza que nós chegaremos lá. Mas só chegaremos lá construindo essa paz dentro de nós para que ela se revele fora de nós. sim. Sem os nossos medos, sem as nossas angústias, né? Vamos Sem superando aos tudo poucos. isso. Nós vamos superando cada um deles. Vamos superando aos poucos. Tudo bem, Sidney? Tranquilo, não, eu não discordei. Então, tá bom. Então, vamos caminhando nessa Só, nossa paz ainda. só Fala. reforçando o que a Miriam acabou de colocar, esse autoconhecimento é indispensável, senão, se você não se conhece, não tem como, né? Mas eu achei mais um tópico aqui, Vamos lá. mas que tem a ver, né? Que fala justamente isso, né? Da forma de se conhecer, né? Que só se pode mudar quando se torna aquilo que se é, e não quando se tenta ser algo que não faz parte de si próprio. Então, se não há, né, se não faz parte de si próprio, não tem como mudar, porque se eu não me conheço, eu não tenho como atuar, né, de forma E passiva. você sabe que muita gente faz isso, né, Paulo? Exatamente. Né? Ele mostra aquilo que ele não é, ele traz aquilo que ele não é.
Ou ele mostra aquilo que ele gostaria de ser, Como mas ser. não tem possibilidade de ser nesta vida. Exatamente. Mas aí E é que é o que está acontece a de forma... vaidade, né? Hã? A Vaidade, vaidade. um monte de coisa, né? Um monte de Eu coisa. gostaria de ser tanta coisa que eu sei que eu não vou ser, então Sim, todo o contexto mas um dia atual, eu serei. é que a sociedade, principalmente hoje, está vivendo nesse contexto de querer só ser algo que não é. É. Foi na hora que eu falei, né, que você comprar roupas que você não precisa, Exatamente. mas você quer estar dentro da moda, né? Então, eu acho que Você está sendo artificial, né? artificial não Você não é é, você. Você não está é Você, eu, você. eu nem sei se é artificial, você está se sabotando, né? Exatamente. Está Está se sabotando, sabotando. está se Exatamente. sabotando. Não Então, é tem uma como. coisa. Às vezes não está sabotando, às vezes você sabe exatamente o que você é, né? Mas você quer demonstrar uma coisa que você não é, né? Aí sim, né? Então, isso pode acontecer, sim, né? E, mas aí, É. esse caminhar aí. Tudo bem, Aqui é fácil você fazer isso, do outro lado lá, não é. né? Sim, lá não é nada fácil, né? Não dá, não tem como. Não tem como, né? Mas Onde é que é a isso. gente trabalha mais, hein? Onde é que a gente trabalha mais? É aqui na Terra ou lá nas Olha, a esferas segunda espirituais? pergunta que eu trouxe, Gabriel, é, é muito mais lá, Gabriel. É muito Aqui mais lá, né? você trabalha até por vaidade, né? Porque você Uhum. quer ter aqueles bens que você quer mostrar que você tem. E lá você não precisa de bens materiais, né? Então você trabalha muito mais, né? E você fica feliz. É que nem Paulo dizia, né? Eu me encho de alegria ou júbilo no meio de tantas tribulações, né? E quer trabalhar mais que Paulo trabalhou tanto na matéria, né? Então, eu acho que Paulo é um exemplo fantástico para nós, né? E ele mostra essa paz, né, que ele tinha como Jesus, né, e ele traz tudo isso, né, mesmo na prisão, sabendo também Paulo, né, sabendo que ele ia ser morto, quando ele escreveu essa carta, né, aos Coríntios, ele escreveu outra a Timóteo no mesmo com o mesmo pensamento, foi exatamente isso, né? A paz que ele sentiu, né? Então, ele sentia de júbilo no meio de tanto trabalho, Gabriel. Então, isso é uma coisa boa. De vez em quando eu estou cheia de coisa para fazer, claro, que são tudo coisas assim, né? Bem triviais, né, do dia a dia, né? Mas quando eu estou muito cansada, eu dou uma parada e falo assim, eu me encho de júbilo no meio de tantas tribulações. É exatamente isso para Paulo me dar força, né? Mas é isso que acontece todo dia. E lá você é totalmente transparente, né? Não Sim, tem como não disfarçar. tem, É né? esse ponto, Eu né? penso que seja relativo, né? Se você trabalha bastante aqui, você vai continuar trabalhando bastante lá. Se você é preguiçoso aqui, você continua preguiçoso E lá. você não Mas muda lá, muito, lá né? você é mais transparente, né? Mas você é Pode mais me enrolar. transparente. Mas isso não quer dizer que você vai mudar muito da noite para o dia, Não, entendeu? a O sua processo é tendência o mesmo. O a sua processo é o tendência mesmo. é essa. Tem que ir devagar, tem que entender, tem que compreender, tem que perceber aquilo, e aí falar, bom, cansei, está na hora de mudar, vou mudar. E aí começa a mudar, entendeu? Porque já foi lá no fundo do poço, já não aguenta mais. E esse é o fato mesmo, quando você já está lá no fundo do poço, você não aguenta mais, aí você fala para mim, alguém me ajuda que eu realmente esgotei. Aí pronto, aí começa, É. reverte o caminho, vai embora. Porque aí é a sinceridade e o arrependimento real.
Entendeu? Não é superficial, não é fingido, não. Você É o está no entendimento, sufoco, né? você O está mesmo na entendimento. pior dos piores, aí você pede ajuda e essa ajuda é sincera. Na hora você recebe ajuda, no mesmo instante. E aí começa o caminho de volta com todas as suas dívidas para ser pagas. Porque também não vai. A dívida não vai sumir assim da noite para o dia e nem vai ser cancelada. Bom, Ô, pessoal, tem uma dúvida. Eu queria saber de vocês uma rápida opinião, por gentileza. diga. Existe a guerra dos espíritos, né, que ainda não estão evoluídos lá nas searas espirituais, né? Eu falo isso em função da leitura que a gente faz do Bhagavad Gita, né? O espírito de guerra, o espírito de evolução e tudo mais. E se existe primeiro se existe, que eu acho que existe, né? Porque os espíritos desencarnam e de uma forma não evolutiva, né? Então deve ter nessas searas aí também as suas grandes disputas, né? Quem é que reencarna? É aquele que assumiu um compromisso das provas e expiações ou pode descer um espírito desses que estão ainda não evoluídos em guerras? O Quem é que Gabriel, reencarna? o Gabriel, Hum. eu não conheço essa literatura, Ah, tá. então eu não posso nem te responder. Se eu Mas, responder, eu não mas eu vou fiquei, ficar eu fui bem claro, comigo né? mesmo, entendeu? Uhum. Agora, dentro de Kardec, né, isso não existe, essa guerra, tá? Uhum. Dentro de Kardec. Como a gente estuda Kardec, né, eu não posso, não sei te responder, Uhum. sinceramente, né? Eu poderia até falar, olha, eu estudei, então eu posso te dar essa informação, mas eu não estudei, eu não me preocupo muito, assim, com outras literaturas, leio bastante, mas eu leio para entender, para conhecer, mas esse nem ler eu li. Então, eu não posso nem te. Agora, eu posso ler alguma coisa e ler Kardec e vejo que aquilo não faz sentido. Então, eu nem levo adiante. Eu leio, né, e descarto. Né? Então, não sei se eu pude te ajudar, Não, claro, na dúvida. tá? Então, tá Eu, bom. é uma curiosidade que eu tenho, quem sabe a Uhum. gente um dia conversa sobre isso melhor, né? Falou. Tudo bem, então. Todos que precisam reencarnar vão reencarnar, Gabriel. É, Não tem outra saída. ou da guerra ou não, né? Entendeu? Precisou, não alcançou o patamar de pureza ou de desmaterialização, vai reencarnar até o dia que não precisa mais. Tá, Agora, já começou a achar algumas respostas, tudo bem. todos precisam. Agora, quando você reencarna, você vai fazer o seu programa de reencarnação. Então, as pessoas vão escolher o ambiente que elas querem reencarnar. E tem aqueles que vão querer reencarnar nesse ambiente de comando. E aí, porque estão nesse nível moral, entendeu? Só que quando ele vem e encarna, ele tem a oportunidade de mudar o rumo dele. Mas ele pode não mudar. Ele pode continuar na mesma situação que ele estava antes, mas vai chegar uma hora que ele vai sentir na pele, entre aspas, que esse não é o caminho. É por isso que eu digo que aquele que está se programando para ser reencarnado, evoluído ou não, ele vem, ele só vem com um compromisso assumido por ele mesmo, as responsabilidades, as provas e as expiações que Sim, ele a tem que cumprir. É para missão, ele, é A para ele, missão, né? missão. é para ele. O que é Não, melhor para a evolução do espírito? não importa a evolução dele, sabe? Não. Ele Ele vai vai, reencarnar. ele vai fazer uma programação onde ele pode melhorar como espírito, entendeu? Porque essa é a finalidade. Ninguém vem aqui para piorar.
todo mundo reencarna para melhorar. Porque a reencarnação é sempre positiva. Tá? Ninguém pode encarnar aqui para ser pior. Não tem como. O espírito não retroage, não anda para trás. Ele está sempre indo para frente. Então, toda reencarnação é para melhora. Ninguém vem aqui para fazer. Mas quando você chega na carne, é outra coisa. Você tem o esquecimento e você, Exato. mas você sempre tem a escolha, entendeu? Agora tem esse pessoal aí que fomenta uma guerra. O nível moral deles é esse. Eles não têm aquele conhecimento que eu acabei de falar, da imortalidade da alma, de tudo isso que a gente conhece pelo Espiritismo, porque é o Espiritismo que traz essa chave. Não, as outras não trazem toda essa chave de conhecimento que a gente tem pelo Espiritismo. Porque foi Kardec quem trouxe, explicado e colocado no papel, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pré-existência, a pluralidade dos mundos, sei lá, não lembro mais outros. Tudo Tá, isso, vários princípios. Aham. todos os princípios que são do Espiritismo, não são nem do espiritualismo, são do Espiritismo, específico do Espiritismo. Então, toda essa explicação, quem traz a chave... Kardec fala isso lá, acho que é na Obras Póstumas, agora não me lembro, ou se é naquele... O que é o Espiritismo, não me lembro agora. Que ele começou a ter as respostas para os questionamentos dele quando ele encontrou, se deparou com o Espiritismo, porque aí ele mesmo fala, agora eu tenho as respostas, agora eu tenho a chave para entender muitas coisas. E o Espiritismo é a chave. É ele que traz todo esse esclarecimento. As outras crenças não trazem. Traz a reencarnação, mas da maneira como o Espiritismo traz, só o Espiritismo traz. Reencarnação não é castigo, muito pelo contrário, é oportunidade. Não é coisa ruim, é muito boa, é misericórdia divina. Entendeu? Justiça divina. E muita gente traz a reencarnação como um castigo. Não é castigo, não é karma, não é nada. É a evolução do ser. E aí todo mundo que tiver que reencarnar vai reencarnar. E as pessoas muitas vezes ficam guerreando com elas mesmas, com a própria evolução, entendeu? Porque não se compreende, não entende. Então tem todo aquele sofrimento moral, fica degladiando o tempo todo com aquilo, cria ideias que não existem, entendeu? E até que ela vai caminhando de uma reencarnação na outra, vai encontrando uma pessoa boa aqui, outra pessoa boa lá, que vai ajudando ela a seguir o caminho. A espiritualidade maior também não é interferência, mas vai confluindo as coisas, mas você sempre tem a escolha de seguir ou não, vai confluindo as coisas para que também nós temos as inspirações, né? Mas eu aceito a inspiração ou não, eu ouço a inspiração ou não. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Pô, mas por que eu tive a inspiração, por que eu não prestei atenção naquilo e escolhi o caminho errado? Aí me deparo com uma dificuldade que eu poderia ter evitado, mas é porque a gente não está acostumado. É treino, né? Então, as coisas são assim. E no nosso entendimento, a gente sabe que a espiritualidade maior vai ser utilizada de todas as ferramentas possíveis para que a gente siga o bom caminho. É um livro, é uma frase, é uma pessoa que passa na sua frente um dia só, fala alguma coisa, é um filme que você vai assistir, uma frase fica na sua cabeça, aí você fica meditando aquilo, pá, muda uma coisa na sua vida. São ferramentas que eles usam o tempo todo, a todo minuto da nossa vida. Às vezes uma pessoa, 2 coisas, 3 coisas lá, que não é nem um conhecido, é um outro qualquer, que você ouvir, você está parado num farol para atravessar a rua, tem 2 pessoas conversando, você de repente ouve aquela conversa pode ser um gatilho para a sua mudança. Então, são tudo ferramentas do plano espiritual. Eles usam qualquer coisa para botar a gente no caminho certo. Qualquer coisa, qualquer oportunidade que eles possam ter, só que a gente muitas vezes não percebe.
Não, Ou eu percebe. concordo, e eu entendi tudo que você falou, é legal, tudo bem. É que eu fico pensando nisso, entendeu? Nessa guerra espiritual, entendeu? De gente, de espíritos não evoluídos, e quando vem com um compromisso aqui na Terra, já vem com um compromisso de ser poderoso, vem com posturas de É, psicopatia, sabe? Essas coisas, Gabriel, essa né? guerra, essa fala, essa guerra espiritual que está me incomodando, entendeu? Eu não acredito nessa guerra espiritual, né? Eu acho que não existe essa guerra espiritual, né? Eu acho Não? que os espíritos Hum, eles estão unidos por sintonia, né? E eles vêm aqui para não só o planeta Terra, existem outros planetas aí, né, também para reencarnação, onde eles vêm para melhorar, né? Agora, essa guerra lá espiritual, em bom e o ruinzinho, eu acho que a gente está voltando lá para alguma outra religião aí, mas não é o espiritismo, não. Mas essa é a entendi. minha opinião, né? Não, claro, não há Quando, dúvida. Tudo bem? quando Né? você lê lá o Platão no Mito de Éter, que é a doutrina da escolha das provas, está lá dentro do Mito de Éter, na República, ele diz lá, e Kardec leu Platão e fez isso, e foi, como é que fala? Desenvolveu lá como é que é a escolha das provas no Livro dos Espíritos, lendo Platão e recebendo a revelação dos Espíritos, que uma coisa confirma a outra. Em Platão, quando as almas, que ele chama, né, as almas vão escolher as virtudes Sim, ou as coisas que querem ser na próxima vida ou na vida que vai acontecer logo em seguida, porque eles estão lá escolhendo as coisas. Então, a escolha é imensa. E aí tem de tudo ali. E tem de tudo, tanto para homem como para mulher é igual, não tem sim. diferença. As oportunidades são as mesmas. Lá está dito, lá em Platão, e está dito no Livro dos Espíritos. É. Então, quando ele vai escolher, ele pode escolher amor, beleza, tirania, vaidade, o que ele quiser. E ainda tem lá o espírito que está encarregado, isso eu estou falando no mito, né? O espírito, tem um espírito que eu não lembro o nome dele, não tem nome, é um cargo que ele tem, eu não lembro agora qual que é o cargo, é um nome diferente. Ele fala, ele dá uma espécie de um aviso para que não sejamos imprudentes. Mas tem muitos que não vão ouvir a imprudência, Sim. não vão ouvir esse aviso. Então, vou escolher, sabe, o poder, a beleza, a tirania, viver num mundo bélico, qualquer coisa desse tipo, entendeu? Então, a escolha é sua, aquilo que você quer da sua próxima vida é sua. E ainda, Platão fala, Deus é inocente, e o Kardec fala a mesma coisa, Deus não interfere, o livre-arbítrio é respeitado acima de tudo. Então, todas as pessoas não estão no lugar errado, elas estão onde elas querem estar. Entendeu? Não tem. Se a pessoa está lá e quer fomentar uma guerra, é que o nível moral dela e a vontade dela, os seus instintos ainda, animais ainda está muito aflorado. Ela não saiu da animalidade ainda. Uma pessoa que vai e fomenta uma guerra e não se importa com os inocentes, que seria, nesse caso, o efeito colateral, porque que tem aquele civil lá que não tem nada a ver com a guerra, mas morre, destrói a casa dele, etc. e tal. É um efeito colateral. E aquele que está fazendo isso, ele está muito próximo da animalidade. Mas ele veio aqui para tentar sair dela, mas não consegue, não conseguiu ainda. Então vai ter que reencarnar de novo, entendeu? Na mesma situação. Vão ter que vai lá na hora do plano dele, ele vai ter que ver o que é melhor para ele redimir esse erro que ele cometeu, e assim vai.
Pelo menos Beleza, é grato. essa compreensão que eu tenho da doutrina, entendeu? Eu não estou Uhum. dizendo que isso é essa compreensão que eu tenho. Pode ser que daqui a um tempo eu tenha outra compreensão. E também você não precisa compreender do jeito que eu compreendo, mas essa compreensão às vezes me satisfaz, me dá uma certa esperança e uma certa confiança de que as coisas são sempre para melhor e que as oportunidades estão sempre assim. Não, me satisfaz também, claro. Então, E tá aí, bom. sabe, qualquer pessoa que vai aí esfaquear outro no meio da rua, ele saiu, ele está lá, ele está muito mais próximo da animalidade do que da espiritualidade. Tudo bem, então, podemos encerrar? Sim. Regina está tão quietinha. Bom, ela sempre foi quietinha, né? Kátia, tudo bem? Está em paz, Kátia? Tá muda, tá muda. Ó, é uma luta para ficar em paz. Não é? É. Diária. Mas é isso mesmo. Então, vamos assim, né? Agradecendo ao plano espiritual por estarmos aqui reunidos, agradecendo ao Espírito da Verdade, aos benfeitores do NEF, para que eles sempre possam nos dar paz, né? Onde nós possamos encontrar essa paz que o Mestre nos deixou, que possamos ter sustentação para que isso aconteça e que possamos melhorar através do nosso autoconhecimento, né? Em cada minuto, em cada instante, em cada dia, em cada ano, possamos ter esse conhecimento, e não só nosso, né? Como Paulo Freire dizia, mas que possamos ter o olhar para o outro também, e entender também a dificuldade do outro, que o outro ainda, né, possui, e que nós também possuímos, de entender. Agradecendo, então, a espiritualidade, pedindo a eles, né, que eles nos acompanhem durante toda essa semana, na alegria, no entendimento, para que possamos ser melhores. Que assim seja, graças a Deus. Gente, obrigada por tudo. Boa semana a todos. E até a semana que Beijo a vem. todos. Até a semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. Beijo, Semana tchau, a tchau. todos. Grato, Tchau, obrigado. Gabriel, Boa semana Tchau, para tchau. obrigado. todos. Obrigado. Paulo, Kátia, Lili, Regina, tchau, tchau. Tereza, Miriam, Davi. Tchau. Tchau.